Hum, Bora. Wolves Basketball, tudo bem, pessoal? Hoje, com muito prazer, que eu recebo a Associação de Técnicos, a TBB, né? E os nossos responsáveis daqui da Wolves com essa transmissão no Facebook, né? Com o intuito de mostrar um pouquinho o que é esse movimento Wolves Basketball para a comunidade do basquetebol, principalmente tentar trazer o máximo de colaboradores e pessoas que estejam a fim de se desenvolver, né? Nesse esse momento da quarentena, isso se potencializou com certeza em vários grupos no país e no mundo, né? E esse prazer de estudar, ele é contagiante. Eu acho que quando a gente faz juntos, a gente faz sempre melhor. É até esse o lema da TBB também. Então, a princípio, eu queria agradecer muito a presença, né, do presidente Carlão e a sua gestão aí, o Léo Bruno, um novo convidado contratado aí da TBB, que de forma brilhante já vem movimentando, né, a parte digital. O Chuí, o Lula e o Flávio Davis são treinadores de referência no país e, sem dúvida, uma referência para nós aqui na UOS também. Tá joia? Como eu pretendo tocar, nós vamos apresentar o que é a UOS, como ela funciona, né? E, no fim, a ideia era que, principalmente o pessoal da TBB, ou então o pessoal do núcleo que percebeu que falta alguma coisa, ou então alguma questão, ou então alguma sugestão, por que vocês não fazem assim, o assado? Que a ideia é sempre, toda vez que a gente abre esse Zoom aqui na UOS, é fazer juntos, né? Então, que a gente possa fazer essa apresentação todos juntos, microfone sempre liberado, e a qualquer momento que qualquer um de vocês quiser participar e colaborar de alguma forma, tá? Fiquem prontos aí. É o Matheus que vai clicar aí para nós, Matheus. Pode compartilhar a tela. Muito bem. A Wolves Basketball, pessoal, ela é um movimento, né, de técnicos, e ela surgiu. Isso, obrigado. E às vezes o pessoal pergunta, mas o que é o Wolves, né? É uma sigla com as iniciais de Ut Hominis Unum Sint, que é uma sigla, né, é um termo em latim, que seria que todos sejam um. Na Bíblia, João 17:21, é uma passagem bem interessante para aqueles que gostam de lê-la, mas a ideia, independente de em que livro está, né, e a Bíblia é um livro muito respeitado, é essa ideia de fazer-se um, né, de colocar-se no papel do outro, muitas vezes, que a gente chama de regra de ouro, não é mesmo? A gente não quer algo de ruim, então aqui na UOS a gente só fala bem das pessoas, a gente tem essa visão positiva e principalmente fazer o bem, né? Eu participo, eu comecei esse movimento e hoje nós somos em 260 pessoas, mais ou menos, e aí eu comecei isso com essa luz da espiritualidade. Uma senhora que se chamava Chiara Lubick, procurem aí na internet sobre Chiara Lubick, e ela fala, uma das coisas que ela sempre disse durante a vida dela, é sobre a palavra de vida, que eu acho isso muito bonito, né? Eu acho que essa ideia de tentar cada vez mais ser melhor e significante para o outro e trazer essas palavras, e a gente como técnico também, né? A gente teoriza muitas coisas, mas a ideia é ir lá na hora e fazer, tratar o jogador de uma forma bem humana, os dirigentes, os árbitros, sabe, com muito respeito, com muita educação, né? Fazer-se um é isso. Eu não gostaria de ser xingado, então eu não xingo ninguém. Eu não gostaria que o meu sabe, que o Davi tivesse de qualquer forma sentisse mal. Então eu tento fazer com que as pessoas fiquem sempre muito à vontade. Aqui na minha casa é assim, no meu time é assim. Graças a Deus, aqui na USA, a gente consegue ter isso dos colaboradores e essa impressão deles é o que mais me gratifica, né? Só que, sem dúvida nenhuma, fazer-se um é também unir com as pessoas. E essa é a ideia. Quando a gente senta juntos, em dois, três, para fazer algo, fica melhor do que eu sozinho. Quando a gente senta em 10 para fazer algo, fica melhor do que você sozinho, né? E isso está sendo muito rico nessa vivência aí. A UOS, ela começou em dia 6 de outubro, foi o primeiro módulo da UOS, e daí para cá muita coisa vem acontecendo, sempre vivendo o momento presente e tentando fazer-se um, que todos sejam um. Essa é a questão da unidade, né?
e esse é um dos porquês a TBB está aqui, que é o nosso órgão, né, a nossa associação da nossa classe dos treinadores de basquetebol, sempre com muito respeito, porque a gente pensa muito diferente um técnico do outro, mas quando a gente senta e se conhece, a probabilidade de a gente admirar e respeitar é maior. E essa também é uma ideia hoje aqui dessa apresentação, que a gente possa mostrar para a comunidade do basquetebol, né, como a gente funciona. Então vamos lá, Matheus. Muito bem. Vai, Matheus. Isso, vai mais um pouquinho. Pode ir isso tudo, que senão eu vou esquecer o que está para baixo. Ótimo. Então, qual que é a função hoje, né? Como que funciona, né? Eu trouxe, pô, Davi, por que você chama de mundos? O pesquisa, o mini, porque esse movimento focolare e dessa que era a Lubick, ela trabalha assim e é realmente um movimento. Eu gosto de pessoas que entrem na UOS para remar, para estudar, sabe, para ajudar a gente, fazer tarefa e devolver, vocês vão entender como funciona. Então, hoje, a UOS tem esses 6 mundos que vocês estão vendo aí. O pesquisa, que é voltado à área acadêmica, e a Yuri é a nossa responsável. O mini, que é voltado ali para as crianças abaixo de 12 até 14, a gente vai, mas o mini basquete um pouco abaixo disso, que é o Matheus Marim. O Mind WOS, que é esse mundo da psicologia, que tem desde instrutora de yoga até treinadores que gostam de trabalhar, né, com essa perspectiva, né, e ver a potencialidade da psicologia hoje no mundo do basquetebol e a importância disso, né? O Rabisca é um apelido de análise de jogo, porque a gente não ia só fazer análise de jogo, a gente faz outras coisas, com uma terminologia que já está até bem conhecida no nosso meio, que é algo que nos orgulha muito de ter saído, e nós vamos falar sobre isso. O mundo feminino, que eu acho que no Brasil a gente precisa realmente de ações para ajudar, né, esse mundo feminino, ter cada vez mais meninas, mais praticantes, né, e um basquete mais firme aí. E a preparação física, aí, que a gente apelida de Prepa Wolves. São 6 mundos que hoje tem. Davi, amanhã vão ter mais mundos? Não sei. Pode ser que tenha um mundo só, todo mundo junto. A gente vai vivendo e vendo o que é melhor para fazer em relação ao movimento, e não temos muitos planos futuros, né? Algumas ações que a UOS já tem, né, já faz, a UOS Lives, que seria convidados, né, alguns convidados falando sobre alguns assuntos, nós vamos discorrer sobre isso. A UOS Academy, que seriam, o pessoal da UOS, quem já escreveu uma monografia, uma tese de mestrado, uma defesa de doutorado, não importa, e quiser apresentar aqui para a gente entre 10, 15 minutos, por favor, vem para o Ouço Academy, é só a pessoa se inscrever e a gente transmite isso também para sempre no sentido de fomentar, né, a informação, né, trazer a informação para o público em geral, joga na internet que quem está afim clica lá e assiste, né. E futuramente a gente pretende, quando, né, a nossa vida voltar ao normal, algum treinador que queira uma consultoria sobre algum assunto e a gente puder indicar algum técnico aqui da UOS, né, ou até algum clube, alguma coisa assim, trabalhar com algum tipo de consultoria que pode ser útil, né, que a gente sabe que o Brasil é muito grande e pode ser que tenha algum lugar no país que precise de uma consultoria mais especializada, e estamos aí. Os nossos canais, né, de comunicação é o YouTube, o Instagram, o Facebook, e nós nos comunicamos muito por WhatsApp, né, como os outros grupos, e nós temos uma plataforma, essa plataforma se chama Hotmart. Nós participamos dessa empresa chamada Hotmart, a módulos extremamente acessíveis, a R$ 29, e se amanhã o Phil Jackson quiser gravar um módulo aqui sobre o triângulo ofensivo, vai custar R$ 29. Pô, Davi, mas por quê? Qual que é a ideia disso? É simplesmente que seja acessível, que quem queira estudar aquele assunto, tem lá o de defesa ou ouço, né? E principalmente a pluralidade de ideias, o que é de know-how. Se amanhã o Flávio Davis me der a honra de vir aqui gravar um módulo e a gente comercializar a R$ 29,90 e falar sobre algo que ele manja muito, é o know-how dele, e a gente ia ficar muito contente, e é a única forma de entrar um pouco de recurso para a gente poder bancar, né, boa parte do que a gente precisa no dia a dia. E a minha ideia também de mostrar isso que vocês estão vendo na tela aí, é que vocês possam ter, né, a ideia de vocês de montar um movimento, um grupo de WhatsApp, então um grupo de pesquisa, e entendendo que, feliz ou infelizmente, vai precisar entrar um recurso para que isso não morra,
né? E muito das nossas questões, às vezes, de poder estudar e ter acesso a isso, né? Depende muito do financeiro, né? Ah, Davi, e uma coisa que eu faço questão de falar aqui antes de apresentar o meu super time aí, todo o dinheiro revertido para o uso desses módulos vão ser diretamente jogados para alguma necessidade da UOS. Então, o marketing, é uma análise, é uma camiseta, né? Hoje eu tô com essa camisetinha aqui, ó. Essa camisetinha, eu fui lá, comprei na Decathlon 10 camisetas pretas, pedi para uma pessoa ir lá e fazer um adesivo e colocar aqui. E esse é um dos motivos que eu apelido aqui entre nós que a UOS é uma banda de garagem, né? A gente está só a fim de estudar e só fazer isso mesmo e que o máximo de pessoas consigam pegar essa nossa produção e utilizar da forma que elas quiserem. Pô, tá muito complicado. Deixa mais simples. Pô, vi isso aqui, mas precisa avançar. Avance. Avance. A ideia é essa. E a gente trazer uma múltipla ideias, né? Quanto mais ideias a gente tiver, né? Acho que melhor vai ser, e a seleção do técnico aí é o papel dele. Ele seleciona o que ele acha legal e faz da melhor forma que ele conseguir, né? Então, eu queria apresentar primeiro o time. No pesquisa é Yura Sato. Yura, você está por aí? Volta, Matheus, por favor. Isso. Dá seu alô para a gente aí. Boa. Estou aqui. Acho que o Matheus vai passar os slides. Não sei se ele Não, pode falar, Yura. Vai, a ideia é só vocês se apresentarem rapidinho e aí vocês vão junto com a gente nos slides. Tá legal. Então, boa noite a todos e a todas. Meu nome é Yura. Eu sou doutoranda na Unicamp, no Laboratório de Pedagogia do Esporte. Também sou treinadora de equipes de base em Limeira. E estou como responsável do mundo pesquisa aqui na UOS. Bora. Boa noite. Eu sou Matheus Marim, responsável pelo grupo Mini Basquete. Hoje sou treinador também nas categorias de base, escolinha e sub-12. Sou mestre em Educação Física pela Universidade Federal do Espírito Santo. Segue aí. Eu sou Fernanda. Eu sou responsável aqui pelo Mind, o WOS. Eu sou psicóloga do esporte. Sou mestranda também lá na Unicamp e trabalhei com o Davi lá no Pinheiros. Ele me chamou para vir aqui organizar esse mundo do Mind. E aí estamos buscando essa união aí. Fabrício consegue falar? Será, Fabrício? Caiu a luz lá dele, gente. Cadê? Ele conseguiu falar? O Fabrício está aí? Ó, o Fabrício Rocha é o meu bração direito aí e ele é o cara do Rabisca. Vamos pro próximo aí, que acho que ele não está. Olá, pessoal, boa noite. Eu sou Adriana Amado e estou em Santo André com a equipe de basquete feminino Santo André Apaba. Eu sou assistente da categoria adulta e trabalho junto nos projetos do basquete feminino. Boa noite a todos. Meu nome é Yuri Brandão. Opa, Fabrício está entrando? Vou seguir aqui. Meu nome é Yuri Brandão, eu moro em Brasília, sou mestrando pela Universidade de Brasília e eu estou à frente do mundo do Prepa, carinhosamente apelidado de Prepa, nossa área da preparação física. Vai lá, Fabrício. Ele não consegue. Tudo bem. Eu já te apresentei super bem aqui, cara. Fica tranquilo. Toca aí. Vamos agora para o que interessa. Vamos lá, Davi. Pode tocar? Matheus. Manda bronca. Então, nós temos aí, né, um dos mundos, iniciando pelo mini basquete. Nós vamos pela uma linha de objetivo geral, que é contribuir para o processo de massificação e desenvolvimento do mini basquete. Então, nós temos aí uma primeira pergunta que nós iniciamos antes de ir para algo específico, para um objetivo específico, que foi relacionado de modo amplo aos regulamentos, né? O que os treinadores eles pensam em relação à iniciação. Nós temos o basquete formal, né, com suas regras FIBA. Quando falamos de regra, é a regra oficial. Então, quando falamos de regulamento, é o que nós conseguimos modificar, adaptar para as crianças. Então, lá na década de 50, quando foi criado o mini basquete, já foi pensado isso, uma adaptação para o basquete, para as crianças pudessem desenvolver, né? Então, aí nós temos
uma pesquisa que nós realizamos de opinião, não uma pesquisa acadêmica, onde 88% eles falam que as regras deveriam, né, ser ajustadas para que houvesse possibilidade de ações para as crianças, né, de progressão de conteúdo e de atividade. Então, assim, a partir desse primeiro momento, nós entendemos a importância, né, de olhar para o mini basquete não como uma etapa inicial, mas o mini basquete não a criança como mini adulto, né, mas o basquete em si como algo que se volta para a criança como sujeito principal. Então, nós partimos para a ação concreta, né? Então, daquele objetivo geral, nós chegamos à ação prática, que nós estamos no grupo estudando, discutindo e propondo caminhos para uma atuação positiva do treinador mini basquete, e isso relacionado à sua conduta, à seleção e organização de conteúdos, à aplicação e à avaliação. Então, o como nós realizamos essa rotina a partir desse princípio, nós temos nossos encontros, né, baseados em temas que nós pré-estabelecemos. Nós temos uma mini tarefa, que é uma rotina bem interessante. Então, a partir do tema, nós lançamos uma tarefa para o grupo. Dando um exemplo do regulamento que eu citei anteriormente, nós realizamos uma pesquisa documental a nível mundial, e nós fizemos um fichamento, enxugamos as informações e demos uma tarefa para o grupo, que hoje é composto por 99 colaboradores no mini basquete. Cada um tinha que ler esse fichamento e elaborar da sua própria visão numa planilha o que eles acham de cada regulamento para o mini basquete. Eles entregando a tarefa, nós íamos para a produção do material. Então, esse primeiro material de regulamento foi mais um exemplo que eu estou dando para vocês entenderem como que é a rotina do grupo e como nós chegamos a essa produção. Eu estendo um pouco, né, Davi, a rotina do grupo do mini basquete, ela acontece para os demais grupos também, tá bom? De encontro com tema, mini tarefa e produção do material. Então, seguindo aí também, essa... Viu, Matheus? Importante falar que o mundo da pesquisa está colado no mini basquete, né? Sim. E está dando todo o respaldo para a gente poder fazer isso com uma qualidade, né? Essas questões da pesquisa de campo, então o embasamento do que a gente está fazendo, né? Sim, eu ia comentar do grupo o mundo da pesquisa, que ele é quase assim, ele se desloca e caminha por todos os mundos, né? Um olhar da ciência. Então, a Yura aí, mediando o grupo da pesquisa, nos dá o suporte a partir daquela nosso primeiro questionamento, a nossa tarefa e a produção e a pesquisa andando junto. Então, aqui nessas produções, nós temos até o momento, partindo do mini basquete, as sugestões de regulamento para categorias formativas iniciais. Nós temos 2 relatórios de questionário voltados para essa primeira etapa da formação, nesse primeiro contato, a gente chama da fase do gostar. Então, pesquisa de opinião que vai dialogar. Então, muitos perguntaram, o resultado dessa pesquisa é para produzir alguma coisa, é para dialogar com o que a gente já está produzindo. Então, vai ampliando o nosso olhar. Ao mesmo tempo, a gente tem retorno muito interessante de alguns treinadores do Brasil, que a gente não tinha pensado. E agora nós estamos finalizando este último documento, que é o jogo no ensino no mini basquetebol. Então, num olhar mais amplo, até o momento, esses documentos passaram pela conduta do treinador. Depois a gente vai citar um documento que a pesquisa, a Yura vai mostrar, que é relacionado aos aspectos éticos e condutas. Nós andamos pela seleção de conteúdo, aplicação e avaliação, sobretudo nesse último material. Então, assim, como eu já disse, né, 35 colaboradores efetivamente elaboraram o primeiro documento, partindo de um olhar de documentos internacionais, nacionais, e o principal, que foi o documento FIBA. Nos questionários a seguir, nós tivemos a participação de mais de 300 retornos, né, de resposta do primeiro questionário, mais de 280 do segundo, e nesse terceiro tivemos 37 colaboradores efetivamente. Quando eu falo efetivamente, é aqueles colaboradores que estão até o final remando na escrita e produção. E aí, né, Davi, nós temos alguns resultados que a gente gostaria de destacar. Então, nessa primeira apresentação em relação aos resultados do mini basquete, temos um envolvimento, né, de treinadores que responderam os questionamentos, as pesquisas, dando grande destaque ao estado de São Paulo, Minas Gerais, Distrito Federal, nós temos o Paraná, mas a gente tem um olhar também, né,
dos centros, né, onde tem a maior parte dos clubes, campeonatos acontecendo. A gente não desconsidera os números aqui reduzidos, porque às vezes tem questões técnicas, né, que às vezes o questionário chegou de maneira com menos frequência para aquele estado ou grupo, então a gente tem que fazer essa análise técnica também do questionário, mas é interessante também ver esse dado. Então, seguindo aqui, nós temos a faixa etária. Então, é interessante esse primeiro slide, aqui relacionado à faixa etária que trabalhou o treinador, que nós temos, nas duas primeiras faixas etárias, de 8 a 11 e de 12 a 14, 8 a 11 especificamente, poucos trabalhando, né, 18%, e depois nós temos uma onda, né, que cresce a partir dos 12 anos, e vai até os 17, com grande parte dos treinadores trabalhando entre 12 e 17 anos, caindo depois para 23 anos em diante. Então, né, surgem alguns questionamentos. A grande parte dos treinadores trabalhando com essas categorias formativas intermediárias, né, ali, mas a iniciação e o final com pouca demanda, né, poucos treinadores. E aí depois temos alguns resultados mais específicos, né, relacionados a questões de regulamento, então ali relacionado à defesa à zona, onde há uma concentração entre o 14 e 15, então a gente já vê alguns consensos aí entre duas idades, quando aparece mais de 3 idades a gente já vê que há uma disparidade, mas em relação à zona 14 e 15 anos, é o corta-luz direto, né, nós tivemos outras perguntas, mas aí também relacionado ao 14 e 15 anos, tudo bem? Então, só para expor um pouco do que a gente... Matheus, volta aí para mim, por favor. Pode Yura, falar, se Davi, puder, eu vou tocando aqui, você pode. se você quiser colaborar também, tá, Yura, que você é especialista nisso aí, mas eu acho interessante, é uma ideia nossa, né, dar voz aos técnicos, saber a opinião. Então, primeiro eu queria fazer um apelo, porque quanto maior for o N, ou seja, quanto mais técnicos, né, treinadores e treinadoras participarem dessas pesquisas que vocês encontram aí, né? Às vezes tá num link ali da bio, a gente manda muito por WhatsApp, que vocês possam compartilhar, porque quanto mais técnicos derem opinião, mais a gente vai ter uma noção realmente, né? Esses números são importantes, mas ele tem um N ali de 300 técnicos e a gente sabe que nós estamos em muito mais. Mas independente disso, os que participaram, né, a gente percebe, por exemplo, ali na faixa etária que ele trabalha, ou trabalhou quando trabalhava, de 12 a 18 anos, é a boa parte ali, o laranja, o cinza e o amarelo. E depois a gente investigando também percebeu que a falta de festivais, né, e competições que talvez desestimule abaixo dos 11 anos, né? Numa outra pesquisa Essa daí, Davi, é esse ponto aí, ó. Isso. Uma outra coisa sobre o corta-luz na bola, mão a mão, essas questões, elas são realmente polêmicas, né? Então, a gente estudou, tem um documento já sobre essa sugestão. Eu não sei se essa sugestão ela é boa para todo o território nacional ou se não é, né? É só uma linha, um norte que alguns técnicos sentaram, conversaram, e se o Matheus voltar, ele me ajuda um monte. Isso, Matheus, ali, ó. Entendeu? Do corta-luz direto ali, você percebe que os treinadores, né, eles conseguem, a gente está meio que perto nisso. Quando que a gente defende por zona ou não? Tudo bem, vai ter treinador que acha que no sub-8 tem que marcar zona e vai dar os motivos dele. Outro acha, não, isso é abominável, isso não pode acontecer. O importante é a gente investigar e a partir do momento que um dia a gente tiver uma certa noção, por exemplo, eu sou um treinador, eu vou fazer o que é melhor para o sub-13 na minha opinião. Hoje, o nosso direcionamento é esse. E quanto mais informação eu tiver, mais eu posso me transformar para a tendência do que é melhor. E é essa que é a ideia da UOLS, né? É dar essas ferramentas, não falar, isso aqui tudo que vocês estão vendo são sugestões, são pesquisa das sugestões dos treinadores que estão, né, há muito tempo aí galgando, né, na área. Então, pô, é um absurdo, alguém votou lá no sub-12 ter corta-luz direto, pô, a opinião dele, acho que a gente tem que respeitar, né? A maioria aí, ó, 38, 27, 14 e 15 anos. Pô, e aí, o que a gente acredita que a gente tem que fazer no seu clube, na sua realidade, dentro do desenvolvimento e do nível de basquete, né, onde você estiver aí no território nacional. A ideia não é trazer assim, olha, o que o pessoal falar nós vamos fazer, também não é isso.
mas é importante pesquisar a opinião para ver se a gente está perto, pelo menos, da opinião, né, dos treinadores. Obrigado, Matheus. Yura, desenrola aí com ele, hein? Eu queria só ressaltar, né, que o interesse por essa investigação veio de uma curiosidade genuína do próprio grupo, né, de treinadores e colaboradores da UOS, investigar o que os manuais falam e qual que é a opinião dos treinadores acerca desse assunto, né. Então, foi uma demanda que surgiu de uma discussão, de uma reunião do grupo, principalmente do Mini, né. E vai surgindo sempre de uma pergunta, né, Igor? E uma coisa a gente vai analisando, por exemplo, esse quadro do Davi, justamente porque eu passei, o Davi comentou, lá naquela curva anterior, são poucos professores trabalhando com a iniciação, em quantitativo, lógico, a gente sabe que tem muito, né, mas comparado às outras categorias, tem poucos. E aí está a resposta que eles deram, falta de eventos para essas faixas etárias. Tem outras, né, afinidade para trabalhar, falta de recurso humano, falta de recursos materiais, mas olha como que há destaque em falta de eventos. Então, a gente, né, continua dialogando com outros dados. Participação em Jamboree. O que é Jamboree? Aquele evento, né, onde as delegações chegam e há uma mistura dos seus participantes, principalmente nessas faixas iniciais, 8, 9, 10 anos, pré-mini, né? E muitos desconhecem esse tipo de evento. Então, são eventos que potencializam, né, a massificação do esporte, a massificação do basquete, e que a gente vai cruzando dados. Então, eu disse anteriormente, a gente vai para uma pesquisa científica com rigorosidade, nós temos, lógico, muitos resultados, mas uma pesquisa dessa de opinião, a gente também tem um retorno interessante que vai fazer a gente fazer perguntas e avançar, né, no nossos questionamentos. Então, e futuras ações, né? Muitos que eu tive retorno que viram esses resultados, poxa, então eu tenho que, no meu clube, começar a pensar em projetos para escolinha, fazer festival e fomentar, porque tem pouco, né? Então é mais ou menos por aí. E é isso. Passo a bola aí para a Yura para tocar o mundo da pesquisa. Estamos à disposição. Muito obrigado. Boa, Matheus. E aí, apresentando um pouco mais do mundo pesquisa, tem aí como objetivo mais geral contribuir com o estudo e a discussão em grupo sobre diversos temas relacionados ao basquete e sempre embasados em estudos científicos. Essa é uma característica predominante desse grupo. E como o Davi já comentou, os temas surgem de demandas de outros grupos, né? É um mundo um pouco mais novo, então a gente tem caminhado aí nesses últimos 2 meses, aproximadamente, com o grupo Mini, e esses temas, como eu já comentei, surgiram, né, da curiosidade genuína do próprio grupo e dos colaboradores, e os 2 temas que a gente tem debatido aí nesses últimos 2 meses foi o tema relacionado à ética e condutas do treinador, da treinadora, e também modelos de ensino para o mini basquete, e a gente tem debulhado aí no ensino por meio do jogo, né, dentro da pedagogia do esporte. E a partir desses estudos e discussões, a gente também tem feito essa rotina de produção de alguns documentos informativos, sempre pensando em alinhar a teoria e a prática. O nosso grupo é composto por colaboradores treinadores, tem treinadores que são também pesquisadores e tem aqueles que são exclusivamente pesquisadores. E dentre os pesquisadores, nós temos mestrandos, doutorandos e também professores de faculdades e de universidades. É um grupo bastante misto, mas que tem alguma familiaridade com a pesquisa, principalmente. Dentre algumas produções, aí em conjunto com o Mini Matheus já apresentou algumas, a gente também elaborou aí um manual, né, um documento sobre princípios éticos e orientações de condutas para treinadores de basquetebol, embasados em outros manuais e estudos já existentes, né? Então, foi feita a partir daquela rotina que o Matheus já apresentou, de encontro online, discussão e produção. E aí a gente está com uma pesquisa em aberto, que ainda está circulando, acerca de princípios éticos e condutas também, né, e mais específico sobre a opinião dos treinadores e das treinadoras acerca desse assunto, também nesse mesmo movimento que o Mini tem feito. E a nossa última produção acerca de modelos de ensino, embasado principalmente na pedagogia do esporte e as novas tendências. A gente produziu, está finalizando, na verdade, esse documento, que é o jogo no ensino do mini basquetebol. Esse documento tem ficado bastante interessante e foi um movimento bastante também em conjunto com os colaboradores do Mini. No primeiro momento, os colaboradores do pesquisa trouxeram algumas referências acadêmicas, científicas, acerca desse modelo, e depois
promovemos um encontro, depois fizemos um outro encontro com o pessoal do Mini, no qual, depois de expor um pouco do conceito do modelo, eles elaboraram alguns jogos. Então, nesse documento, inclusive, tem alguns exemplos de jogos que os próprios colaboradores produziram, colocaram a mão na massa, e a gente coloca aí alguns exemplos e discute dentro desses jogos quais são os aspectos táticos, técnicos, físicos envolvidos, né, e sempre partindo da elaboração dos jogos por meio... Desculpa, elaboração do ensino por meio do jogo do mini basquete. E aí acabamos também, por própria vontade do grupo, avançando um pouco sobre a avaliação. Então, esse documento, que tem sido aí nosso último esforço nas últimas 3 semanas, está em finalização e está ficando bem rico. Acho que é isso. E o Rabisca, será que o Fabrício consegue aí, Fabrício, desenrolar? Fabrício? Acho que não, né? Enfim, eu vou substituí-lo aqui, ó. Não dá, tá bom, Fabrício, tá tranquilo. Isso é muito interessante, o desafio dessa construção conjunta. É muito bonito, cara, quando a gente faz uma tarefa do Rabisca, por exemplo, aí tem lá um tipo de movimento, ou um tipo de drible, uma situação qualquer do jogo, assim, e a gente lança a tarefa, e as pessoas que colaboram, você vê lá 10, 12 definições de um mesmo fenômeno, assim. Como é que nós vamos descrever um corta-luz? É muito rico isso, né? Da gente conseguir juntos, imaginando 10 pessoas falando da mesma coisa, com detalhe ou outro diferente um do outro, e conseguir no fim da reunião chegar, olha, então nós vamos chamar assim porque isso é o melhor, na nossa opinião, todo mundo está dentro, vamos aí. Quando a gente faz junto as coisas, um tem que ceder, o outro tem que liderar, e o outro tem que fazer, o outro tem que contra-argumentar, e isso é muito legal. Eu queria até dar um exemplo importante, na minha opinião, assim, que quando a gente trabalhou na parte das terminologias ali, ó, de Smart, PICs, indiretos, enfim, tinham vários nomes, né? E a gente tinha que tentar uma linha, foi muito bacana. E na hora da gente falar das partes da quadra, tinha o poste alto, o poste médio, o poste baixo, e tinham vários nomes para o que a gente chamou agora de poste fundo. E ninguém tinha falado poste fundo, por exemplo. Na Argentina, nos Estados Unidos, não sei aonde, é dunker. O outro chama de moita, inclusive eu chamava de moita. O outro chama esconderijo, escondidinho, muitos nomes. E é importante a gente dar um nome, né? E aí nessa foi indo até que o Berro, um técnico que está na Argentina, que é carioca, muitos de vocês devem conhecer, chegou e falou: pessoal, vamos numa lógica aqui, ó. Lá em cima é o poste alto, o poste médio, o poste baixo. Para baixo do poste baixo, entre o poste baixo e a linha de fundo, podia ser o poste fundo. Foi unânime. Não era um nome que a gente tinha em mente, e foi unânime. Eu falei: alguém não gostou do poste fundo? Tudo bem para todo mundo? Tudo. O cara bolou ali na hora, na ideia. Então, o fato da gente conversar sobre o assunto, surgiu um poste fundo. Não sei se... Eu já estou a fim de chamar de poste fundo. Os jogadores, como é que a gente chama as opções de passe após o pique na bola? Eu entrei na reunião com 3, 4 nomes e saí com outros. Entende? A gente foi conversando até chegar numa lógica que possibilitou chamar hoje de costas, frente, fundo e pique, e ficou mais simples para todo mundo. Então, essa ideia da gente fazer em várias mãos, em várias pessoas pensando, é muito rico, e um assunto que o Rabisca acho que é talvez o mais polêmico. Pô, há 20 anos chamo isso aqui de arroz, cara. Você vai chegar para mim e falar que é macarrão? A galera vai continuar chamando de arroz, isso não é um problema. A gente tem que se preocupar, assim, que onde não tinha uma terminologia, quantos técnicos me mandaram mensagem para o Davi, posso usar esse vídeo explicativo aqui? Posso usar esse documento? Eu falei: deve. Por favor, façam se vocês quiserem, alterem, façam melhor, façam uma terminologia melhor. Eu sei do seguinte: no Rabisca, se a gente não tiver a mesma língua,
as atividades que a gente tem aqui sobre o tático, a gente não ia conseguir se falar, ia ter que ficar toda hora se explicando. E isso está facilitando a nossa conversa, e tem meses, né? Mas está facilitando a nossa linguagem. Então, além desse processo de conteúdos, falar a mesma língua é fundamental aqui dentro da UOLS. E acredito que o basquete é nacional, né? Apesar de uma variável ou outra ser diferente, e não vejo problema de ser diferente, né? Mas para a gente conseguir otimizar as conversas e conseguir se falar direito, você tem, com certeza, uma terminologia com o seu jogador, ele tem que saber o que você quer, como é que você quer, né? E a questão do termo que facilite isso é muito rico. Então, nós temos um glossário em construção, talvez seja a última coisa que nós vamos soltar, porque aí a gente vai conversar de drible, vai para o glossário vários termos. Vai conversar de, sei lá, defesa, de corta-luz indireto, vão vários termos para o glossário. Então, talvez o glossário seja a última coisa, e o glossário para a gente é o termo em inglês, o termo em português e a descrição. E uma hora, se Deus quiser, ele estará pronto, né, para a gente, pronto no sentido que, lógico, que com o decorrer dos anos nós vamos mexer várias vezes, né, nele, mas pelo menos é bom para se divulgar, ainda não está, né? Então, a região das partes da quadra, né, as formações ofensivas, são coisas bem simples, e a gente, tanto que a gente chama de terminologias, né, ofensivas e de aplicação prática. A gente está tentando trabalhar no mais básico possível, né? E o Fabrício está mandando uma mensagem aqui para eu lembrar de falar do quiz, que a gente fez um quiz agora, uma dinâmica entre os treinadores, com 10 lances do NBB, e a gente, por meio da terminologia aplicada básica, tinha que descrever o que estava acontecendo, passe no 45, indireto cego, e a gente ia descrevendo, falando o menos possível dentro das terminologias, até para ver se ela tem uma aplicabilidade ok entre nós, né? E está sendo muito rico. Então, tem essa terminologia aplicada básica, ofensiva, acho que é o começo de um trabalho aí, e o vídeo da terminologia está no YouTube, né? A gente já mandou para o Instagram, está no canal do YouTube, está no Facebook, e acho que quem ainda não conferiu vale muito a pena, porque eu achei que ficou uma arte muito bacana, um trabalho muito lindo do Fabrício, né? Em conjunto com esses treinadores, tanto na hora de utilizar os termos, quanto na hora de achar os lances, que acho que demorou muito mais do que até conseguir conversar qual o termo que a gente ia adotar, né? Então, agradeço muito, Fabrício, e todos os colaboradores da gente ter conseguido avançar nesse sentido. Pode passar, Matheus. Vamos, Fê? Bom, então vou falar um pouquinho aqui para vocês do Mind, o nosso mundo que tem a ver aí com comportamento humano. E a ideia, né, nesse mundo, a gente juntou pessoas que buscam estudar, que têm interesse sobre isso. Então, tem psicólogos, tem pessoas da área da educação física, treinadores, e temos também uma instrutora de yoga. Então, todo mundo buscando olhar para essas variáveis, né, de comportamento, de emoção, de pensamento, que estão presentes ali no jogo o tempo inteiro. A ideia é a gente olhar para esse humano, né, com todas essas variáveis, e poder fornecer para os treinadores tanto a teoria sobre tudo isso que está acontecendo, às vezes dentro da pele do indivíduo, né, que a gente tem menos acesso, e além da teoria, poder apresentar também estratégias, né? Então, a yoga e o mindfulness são duas estratégias que a gente já trouxe, a gente já fez algumas aulas abertas aí, foi bem bacana, para apresentar estratégias que podem estar presentes ali no dia a dia de treinamento dos atletas e que pode ter influência em a gente conseguir que eles desenvolvam habilidades psicológicas, com que eles tenham um melhor controle emocional, enfim, habilidades aí nesse aspecto. E aí a gente também, ao longo das nossas discussões, tem trazido outras estratégias também que a gente pretende fazer nessa mesma linha de apresentação para os treinadores. E tem os conhecimentos teóricos, então o que é psicologia, a neurociência, estuda sobre cada um dos termos que a gente fala muito, né? Ansiedade, motivação, concentração, o que é cada uma dessas coisas. E também as inteligências múltiplas, é uma teoria que a gente tem discutido bastante. Teve uma live, inclusive, né, Davi, com o Hermes, que trouxe bastante, aliás, né, desse conceito que ele estuda.
e também é uma teoria que a gente tem se aprofundado, que a gente tem discutido, que pode trazer muitas coisas legais, principalmente quando a gente pensa em discutir inteligência interpessoal, que é a habilidade, né, do treinador conseguir interagir bem com as pessoas e desenvolver esse tipo de inteligência no meio do basquete, quando a gente pensa em grupo, quando a gente pensa em liderança, é uma inteligência muito importante aí para a gente alcançar os melhores resultados. Então, é um pouquinho disso que a gente tem discutido. Valeu, Fê. Mundo novo, agora mundos novos, né? Mind, basquete feminino e o Prepa. Estamos engatinhando. Bora. Bora. Bom, esse é o mundo do basquete feminino, né? A gente sabe que o basquete feminino e masculino é tudo basquete, porém o feminino tem algumas particularidades, né, na sua realidade, e a intenção é estudar um pouco mais o basquete feminino nacional, né, localizar mais diretamente as carências, as problemáticas, e trabalhar na busca de soluções e buscar suprir, né, essas deficiências, propondo projetos, propondo atividades, propondo exercícios para a gente melhorar e massificar o basquete feminino. Passa aí, por favor. A gente está tratando ele em todas as suas grandezas, né? Então, desde o Lagos do mini e pré-mini, onde a gente ensina a criança a gostar e a menina a entrar no basquete feminino, a praticar o basquete feminino, até as categorias de formação, onde ela vai se comprometendo, e a profissionalização. Então, a gente está tentando estudar tudo isso, e a gente tem dentro do grupo também treinadores de mini basquete, de escolar, profissional. Então, a gente busca ver o ambiente completo do basquete feminino, tá? Passa para a gente, por favor. Dentro das nossas reuniões, a gente queria saber como que estava, né? Como que está o cenário do basquete feminino. E em nossas conversas, nós vimos que a qualidade do conteúdo, ela não estava muito bacana, né? E o número de praticantes também não. Então, essas foram as maiores problemáticas. Nós fizemos uma pesquisa, né? Não foi tão ampla como os outros mundos fizeram. A gente fez uma pesquisa interna dos nossos colaboradores e com alguns outros técnicos, para que a gente soubesse onde exatamente a gente poderia atuar, né? E esses 5 itens foram muito comentados. Então, né? Como se ensina, o que se ensina. Então, a qualidade dos fundamentos, muita gente falando que, às vezes, a menina sem fundamento e em categorias maiores. A capacitação e o desenvolvimento dos treinadores, dos profissionais, né? Então, talvez isso esteja diretamente ligado ao primeiro item, e aí a gente está mergulhando nisso daí para a gente localizar e interferir. Mais meninas praticando o basquete feminino. A acessibilidade na participação de torneios e competições, né? Você vê clubes ou projetos que gostariam de participar, mas não tem condição de fazer isso por N motivos. E, assim como no mundo do mini, mais festivais e torneios, principalmente nas categorias menores, né? Então, dentro de tudo isso, o maior citado foram os fundamentos. Então, é nele que a gente está mergulhado atualmente. Pode passar para a gente. Nós decidimos elencar e enumerar os fundamentos, né? E é esse o trabalho que a gente está produzindo. Inclusive, a gente está junto com o Rabisca hoje produzindo isso, para definir todos os fundamentos e trabalhar em cima da sua aplicação, que a gente fala muito de leitura de jogo, de como colocar esse fundamento em prática, e isso daí a gente vai chegando lá. Passa para a gente. A gente... Opa, faltou um ali. Eu acho que faltou um ali. Mas a intenção é de onde a gente vai, né? Para onde a gente vai. Trabalhando
trabalhando trazendo informações para os técnicos, que como a gente está trazendo convidados, tanto nacional quanto internacional, para fazer e conteúdo para as categorias, né? E seguir buscando os outros itens no caminho da melhora do basquete feminino. Opa! Perfeito, Adri. Vai lá, Yuri. Boa noite. Vou falar sobre o Prepa, né, o mundo mais recente aí da Wolves. Nós somos um grupo de preparadores físicos que a gente está dando os primeiros passos para um direcionamento de como a gente pode aplicar os aspectos da preparação física nas categorias tanto iniciais quanto nas categorias mais velhas, né? Então, nossa primeira reunião, a gente abordou os aspectos físicos relevantes na fase do gostar e as possíveis intervenções. Quando a gente vai falar dessas intervenções, a gente está citando desde do que avaliar para cada momento dos atletas de basquetebol e como usar essas avaliações para prescrever treinamentos e como o preparador físico pode estar engajado nessa prescrição de treinamento. Então, nessa fase do gostar, a gente está visando um pouco mais não trabalhar com o desempenho, a performance física desses atletas, né? Até porque a gente tem conteúdos antes que podem contribuir nos aspectos físicos para um melhor desenvolvimento desses atletas junto ao técnico. Então, um aspecto de coordenação motora, um aspecto de padrão de movimento para esses atletas conseguir aprender um padrão de movimento para se levar para idades mais velhas, né? E a gente trabalha dentro da mesma dinâmica dos outros grupos. A gente trabalha com mini-tarefas, onde os preparadores eles estão até bastante empolgados com as tarefas, estão fazendo tarefas extras para trazer para a gente conteúdos extras, e a gente está conseguindo enriquecer nossos primeiros passos. Perfeito, Yuri. Muito obrigado. Que timaço, hein? Que timaço. Ô, Rafael, você poderia apresentar esse controle seu aí, até dia 18/5? Rafael é o nosso analista, eu gostaria que ele desse uma palhinha, o Carlos Christel também, que é o nosso responsável do marketing, e a Luciana Tomazini, que ela é uma colaboradora responsável, ou seja, ela é uma responsável de todos os mundos, né? Que ela está só em todas as reuniões, e aí a gente falou, vamos pôr alguém que vai em tudo, é a Luciana. Queria que vocês dessem uma palhinha aí também para fechar. Vai lá, Rafael. Tá no helicóptero aí, cara? Meu nome é Rafael, eu sou analista de desempenho do Clube de Campo de Rio Claro, né? Comecei aqui com o pessoal, então desde a primeira participação minha eu procuro fazer o registro de todas as reuniões, certo? Então tem um exemplo aqui das reuniões que a gente teve desde o dia 2/4 até dia 18, claro que tem mais, né? Teve mais encontros, mas não foram registrados. Então, a gente faz esse registro, né, porque tem muita informação que a gente pode perder, né, só na fala. Então, a gente pode voltar no vídeo, ver as coisas que a gente foram conversadas, a gente pode ver quem são as pessoas que estão participando. Então, esse controle é muito interessante para a gente fazer a organização, né, dos grupos. Ô, Rafael, quais são suas funções aí? Quais são as coisas que você faz aí? Além de fazer o registro, né, eu ajudo cada grupo para questão de pessoas que estão participando, na organização de algum material, se tiver problemas eu estou na ajuda. Eu estou fazendo as lives, né, eu sou a pessoa que está fazendo a live agora, inclusive, né, ajudo colocar os vídeos no YouTube, colocar os vídeos no Facebook, faço toda essa parte de organização fora do... Eu queria te dar uma informação, inclusive, que eu acho que eu tô aqui brigando com a minha gata e você falando para a transmissão. Mas tá tranquilo. Quem faz as transmissões é você, não é isso? Sou Quem eu. É que joga lá pro YouTube? Sou eu. Ótimo. Sou eu. Então passa a bola pro Carlos Christel aí e coloca a cara dele aí, por favor. Boa noite.
A minha participação no WOWS sempre foi, desde o início, configurar um pouco a cara da WOWS, né? Tanto na questão visual, né? Desde uma criação do logotipo, a desenvolver uma cara mesmo da WOWS. E a minha função, né? Também é a questão dos vídeos, né? A gente tem essa plataforma, que é o Hotmart, e ali a gente tem colocado esse material de baixo custo, né, super acessível para todo mundo, e a minha responsabilidade é manter isso também. A gente tem gravado com alguns profissionais para ser disponibilizado, e toda a parte de comunicação, seja ela só de direcionamento, para onde vai, ou para as artes, quer dizer, tanto os vídeos, a gente tem essa preocupação e a gente vai cuidando disso sempre com bastante carinho. Eu acho que é praticamente isso. Eu já falei outras vezes, faço questão de registrar aqui que sem Carlos Riston não existiria o WOWS, certo? Ele é o coração do negócio, tá? Agora nós vamos passar alguns eventos aí que a gente já pôde presenciar, né? Queria até que a Iura, talvez que tá mais por dentro assim de quem são exatamente as pessoas. Vai, Matheus, passa aí pra gente, cara. Nós tivemos a presença do professor Dr. Rodrigo Paiva, ele veio falar um pouquinho sobre a pedagogia do jogo, ele é professor na Universidade 9 de Julho, foi uma das primeiras lives que a gente teve aí depois a gente teve uma série de convidados professores, e o Rodrigo Paiva começou aí falando da pedagogia do jogo, foi bastante interessante. Em seguida veio a professora Larissa Galati, que é professora na Unicamp, no campus de Limeira, e ela veio especificamente falar sobre técnica, tática, estratégia e o ensino dos jogos esportivos coletivos e os avanços metodológicos acerca do que a pedagogia do esporte tem aí desenvolvido, principalmente. Em seguida, nós também tivemos a presença do professor Ricardo Bonatic, desenrola aí, Davi, por favor. Eu sempre enrolo no sobrenome dele. Isso, muito obrigada. Obrigada. Claro, ele é muito conhecido, mas eu nunca falei o sobrenome. Ricardo Bojanich. É o Boja. E é o técnico, né, argentino, super conhecido. E a gente teve a honra de bater um papo com ele. Ele veio falar principalmente sobre o mini basquetebol com a gente. Pode passar. Também tivemos uma live com o Alberto Bial, foi uma live bastante interessante, contou um pouquinho da trajetória de vida dele, foi bastante emocionante, inclusive, foi um momento especial com o Alberto Bial. E aí ele falou bastante sobre de onde... Ele provocou uma reflexão, né? De onde viemos, onde estamos e para onde iremos no nosso basquete. Foi uma conversa bastante interessante. Lembrando que todas essas lives estão disponíveis, né, no Facebook e no YouTube. Também recebemos o professor Juan Carlos Pérez Morales, que é professor na UNB e também integrante do SECA na UFMG. Ele é doutor em Ciências do Esporte. Ele veio falar um pouco sobre o jogo deliberado e o processo de ensino, aprendizagem e treinamento no basquete, principalmente nas categorias formativas, iniciais. Pode passar. Também tivemos a live com a campeã e gestora, né, a Ellen Luz, muito conhecida, nossa ídola, foi seleção brasileira por muito tempo, jogou em diversos países, e ela veio falar um pouquinho sobre a trajetória profissional dela no basquete, compartilhou algumas opiniões sobre a formação, foi bastante interessante também, promovido ali pelo mundo feminino. E aí a gente veio com uma série da WOWS Academy, né, que o Davi já comentou um pouquinho, que é o momento para divulgar os trabalhos acadêmicos dos nossos colaboradores, né, e aí a gente realmente deixa bem aberto, seja artigo científico, tese de doutorado, dissertação de mestrado, é um momento em que os nossos colaboradores podem não só divulgar, mas a gente discutir em grupo sobre alguns temas, e aí a gente recebeu alguns professores, alguns mestrandos, alguns doutorandos, professor Dilson, Lucas Tadeu, Marcelo, da Silva Pacheco, Luciana Alegrete Mercadante, o Anderson Calderani.
Também recebemos a Manuela Marques, o Caio Borges, o René Ribeiro, e a gente discutiu realmente de diferentes temas, e cada um dentro da sua temática específica, foi bastante interessante. Depois teve uma live bem legal com o Mundo do Mind, que foi com a Marina Godoy e com a Fernanda Tartaglia. Uma das lives, elas apresentaram a Marina, né, apresentou uma prática de yoga, foi bastante interessante para todos que puderam acompanhar. E no domingo a Fernanda falou sobre mindfulness. Também está disponível lá no nosso canal do YouTube. Acho que de live, essas foram as principais. Perfeito. Ô Davi, só lembrando, que eu acho que é bacana também falar, que além dessas lives, antes de começar essa pandemia a gente conseguiu fazer um encontro, um pequeno encontro, mas já com o começo do WOS, né, que foi bem legal também. Um encontro presencial, se diz, né, aqui em São Bernardo. É disso? Isso, exato. A gente, acho que já era o segundo, né? Mas foi bem bacana que aí a gente começou a inundar mais as coisas, né? A ideia do WOS. Sim, a ideia é ter muitos desses ainda, se Deus quiser, quando a gente estiver liberado. Pode sacar, Matheus, muito obrigado. Aí, Tranquilo, Davi. garotinho. Então, a gente tentou aí em 1 hora e 3 minutos mostrar mais ou menos, né, o que a WOS vem desenvolvendo, como nós funcionamos. Essa é uma ideia, né, de juntar pessoas e estudar. Eu não sei se num outro movimento ou grupo há essa necessidade, né, desse embasamento teórico que a gente tem, mas é o caminho que a gente percebeu que podia fornecer, né, fomentar informação, porque a gente percebe, né, principalmente na ciência, um mesmo fenômeno. Tem aquele pesquisador que é de linha A e aquele que é de linha B, e os caras conseguem fazer um debate, é uma educação ímpar, né? E eles conseguem conversar e, o que é razão, né? Quem que está com a razão? Será que a razão interessa? Interessa para quem? Eu direto converso com uma moça que mora aqui junto comigo na minha casa, entre ter razão e ser feliz, né? Direto. A gente, né? Eu acho que o basquete é um esporte muito rico, taticamente, tecnicamente, os aspectos físicos do basquetebol, né? Eu acho assim, esse pessoal que conversou hoje com a gente aqui, e falta a Luciana Tomazini, não esqueci não, viu? Não se esconde. E esse pessoal, eles têm um valor, assim, não só acadêmico, né, mas humano, de querer fazer isso juntos, a forma que os responsáveis lidam com os colaboradores, e está sendo muito rico, acho que para a gente, essa relação, né? Tem desde o treinador que há 32 anos faz aquilo ali, acredita naquilo e tá com aquela, sabe, aquela interrogaçãozinha que aparece, o cara começa a fazer assim por ele, fala, será que essa molecada e essa galera tá falando? Será que esse é o caminho onde eu posso, né, me transformar? Eu vejo quão bonito sabe, tá disposto a ouvir, a mudar, a transformar. Eu acho que é uma questão cultural. Eu até converso assim internamente, vou expor aqui, que muito provavelmente eu não vou ver as mudanças que a UOS tende a fazer em relação à cultura, né, de basquete. Muito provavelmente eu acho que não vai dar tempo, porque cultura é algo que demora demais para a gente ter uma visão assim, né? Só que eu tenho certeza que não só a UOS, mas esse exemplo de unir e estudar, se puderem fazer no próprio clube ali, vamos todo tal dia sentar, conversar, né? A gente conseguiu fazer nesse último CBC, foi muito rico, pode perguntar para todos os treinadores que participaram do último CBC, se não foi legal, né? Perdeu um tempo, todo mundo queria, sei lá, ir logo para casa e editar o vídeo, não, tava todos à noite iam lá, se encontravam e ficava até madruga, talvez, editando vídeo, mas não perdiam os encontros, e todo mundo ir lá e falar, acho que eu posso colaborar com isso aqui, esse jeito de jogar. Eu falei, acho que sobre estruturação tática geral, cada um teve um tema que falou, olha, isso aqui eu fico confortável para passar para vocês.
Eu acho que, de novo, quando a gente conhece as coisas, os fenômenos, um jogo, qualquer coisa assim, a gente tende a respeitar e admirar muito mais do que a gente não conhece. Então, nós somos uma classe de treinadores que somos colocados, né, naturalmente a competir um com os outros, mas nós não precisamos ser rivais. A gente pode ser um colaborador um com o outro, porque o Pinheiros, que é o clube que eu atuo hoje, sem o Paulistano, sem o Palmeiras, sem Franca, sem o Corinthians, sem todos aqueles adversários, não teria porquê, não teria sentido a gente treinar para ganhar de quem. Então, o adversário, ele na verdade é o nosso melhor amigo, né? E os técnicos, quanto mais a gente tiver unido, independente sabe, se está num grupo, se ele está sozinho, eu acho que um associado da TBB que vá lá, eu tenho certeza que ele vai ser atendido pelo Carlão, sabe? E olha, está acontecendo isso, o que vocês acham? Me dá um conselho. Pode ser de um conselho até alguma ação, enfim, né? Essa união ela tem que partir, na minha opinião, dos técnicos, né? A UOS partiu de um treinador que falou, meu, vamos juntar uma galera? E começou, ô Matheus, chega aí, cara, eu acho que você manja muito de mini basquete. Tá afim? Vamos pôr no papel, vamos começar a encontrar. Chega aí, Luciana, sentamos lá no boliche, lá no Pinheiros um dia, batemos um papo rapidinho, que o Corinthians ia fazer um amistoso lá com o Pinheiros, e dali, e foi, né? E a gente, hoje, eu fico muito contente de receber a TBB, queria até passar a palavra, sim, para saber a impressão de vocês, se vocês têm alguma sugestão, qualquer opinião de qualquer um da sala, por favor, está super aberta e obrigado pela paciência aí de nos ouvir nessa 1 hora. Fala, Davi. Tudo bom? Bom, antes de tudo, vou tomar a palavra primeiro, depois eu vou deixar para os outros. Mais uma vez, agradecer ao Davi e a todo esse grupo aí maravilhoso que tem feito esse trabalho. Reforçar de que a iniciativa da carta convite a todos os grupos, né, partiu, né, da TBB, mas o start foi dado pelo grupo UOS, e eu fico muito feliz assim, de ter um grupo como esse, né, baseado na ciência e tal, e totalmente desprendido, né, porque eu acho que nós estamos num momento de desprendimento em que as pessoas não entenderam ainda, e eu acho que isso é o mais importante, esse desprendimento, de colocar o conhecimento à disposição de todo mundo, é muito interessante. E acho que vocês abrangem várias áreas, e acho que vocês ainda devem explorar muito mais, que a UOL está apenas no início dos trabalhos, né? Todos esses temas que foram abordados aí, eu acho muito interessante. Na década de 80, eu tive um sonho, e eu e o Guerrinha, os funcionários públicos, e eu tinha essa ideia de que, como a gente era funcionário público, mas a gente trabalhava como profissional, nós tínhamos meio que uma obrigação, e eu pedi para o cara da prefeitura aqui, para que a gente fosse capacitadores de professores de escola, para fomentar o basquete, para ensinar o professor a dar uma aula de basquete. E hoje eu vejo que nós temos um especialista aqui, que é o Flávio, através do Instituto de Superação, né? Tudo começa pelo professor. Então, quando a Adriana colocou, né, a pesquisa feita e a capacitação dos professores, como se comportar, tudo, eu achei extremamente interessante, porque eu acho que tudo deve começar pela capacitação dos professores e dos treinadores, né? E eu acho que a TBB pode até ser um veículo para isso, mas eu acho que vocês estão num caminho maravilhoso, fantástico, e para encurtar, é só agradecer, a gratidão mesmo, né, em meu nome, em nome da TBB, por esse grupo estar juntos nessa batalha, batalhando pela TBB e dando a chance, né, para a TBB ser um veículo de divulgação do trabalho de vocês, tá bom? Um abraço a todos aí, eu deixo a palavra para os outros. Muito obrigado, Carlão. Lisonjeado pelas suas palavras aí. É o Lula. Davi, boa noite a todos. Não vou repetir os elogios que o Carlão já fez, obviamente o grupo é altamente merecedor disso.
E fiquei muito feliz pelo seguinte, como mais velho aí, acompanhei um desenvolvimento da modalidade durante muito tempo, e eu diria o esporte como um todo, mas vamos falar do basquete. Ele teve um primeiro momento onde ele era eminentemente prático, ou seja, todos os conhecedores da modalidade eram caras que praticaram e, por isso, atuavam como professores. Depois veio um movimento, eu sofri isso, inclusive, na Escola de Educação Física da USP, onde eu me formei como professor. Depois veio um movimento que levou para o outro extremo. Aí, assim, tudo na teoria, tudo na pesquisa. Então, eu acho que a gente teve um momento onde a prática não chegava na pesquisa e teve um momento que a pesquisa não chegava na prática. E eu vejo que vocês estão dando o terceiro passo. Vocês estão fazendo a pesquisa e ir para o campo de jogo. E eu acho que esse que é a grande chave do negócio. Porque um não pode viver sem o outro, na minha opinião. A pesquisa existe para quê? Para facilitar e dar embasamento para quem comanda a prática poder comandar de uma maneira correta e não dar cabeçada com vida humana. Então, mas a teoria também precisa estar perto da prática, porque não adianta pesquisar um assunto que, de repente, não vai frutificar em nada na prática. E eu vejo que esse grupo está muito próximo desse passo que eu acho que é sensacional para o esporte. E, para não me alongar muito, ver muitos jovens estudando, isso aí é fundamental. Não importa a linha que você acredita, a linha é o que o Davi já falou, cada um tem a sua e é bom que tenha divergência. Mas é estudar. E o estudo te leva à sabedoria e a sabedoria te leva à educação. Parabéns a todos. Obrigado, Lula. Belas palavras aí, fico lisonjeado também. Mais alguém Davi. aí? Tá afim? Fala, Davis, bora. Bom, Davi, primeiro, acho que hoje eu posso falar que eu entendo muito mais o Walls, né? Parabéns, e a gente tem que, sim, tirar o chapéu para essa iniciativa, porque só assim que nós vamos crescer, e eu tenho isso como filosofia de vida, que é que nós estamos aqui para aprender e evoluir, todos nós. Essa é a essência da nossa passagem aqui, é estar aprendendo com os outros. E você citou aí, né, a regra de ouro, que é citada pelo John Wooden, que é um dos grandes mestres que a gente segue, né? E eu acho que se todos podendo ser acho que nós vamos ser sempre melhores. E se a gente puder sempre aprender algo com alguém, né, acho que nós vamos ser melhores na nossa essência também. E dentro disso, acho que é importante a gente estar contribuindo. Aceito já o convite, já estou aí, já quando isso tudo acabar, estou aí para a gente compartilhar conhecimento, que eu acho que esse que é o nosso papel, e a gente retribuir o que o esporte nos deu. Em termos de propósito de vida, depois de 30 anos aqui no Minas, a gente conseguiu fazer uma coisa diferente, que é levar conhecimento para quem não tem o conhecimento de ensinar o basquete. E eu acho que a massificação do basquete está nas escolas, e nós temos que fazer com que esse ensino não seja só nas escolas, mas para todos. Acho que esse ponto de vocês levarem conhecimento para quem quer, né, aprender cada vez mais, né, eu acho que esse é um ponto fundamental para que a gente possa crescer. E isso existia muito na nossa profissão. E aí, falando um pouco, né, da TBB, que era uma coisa antiga lá da questão da soberba, né? Da gente achar que já sabe e não sabe nada. E a gente tem sempre algo para aprender com alguém. Então, como diz o próprio John Wooden, é importante aquilo que você aprende depois de saber, né? Então, a gente tem que estar sempre tentando melhorar, e a gente pode melhorar a nossa modalidade, a gente pode melhorar mais do que a nossa modalidade, principalmente os nossos atletas e os nossos alunos. Acho que esse tem que ser a essência. Você falou de vários mundos aí,
mas esses mundos se completam na essência do indivíduo, daquele que está querendo aprender, e naquele que é o agente causador de tudo isso, né? E acho que esse tem que ser o objetivo, é o aluno, é a gente transformar esse cidadão, seja ele numa pessoa melhor para gerações melhores, seja ele para um atleta profissional. Então, esse tem que ser o nosso objetivo, e como profissional aí do basquete, e aí falando na TBB, na questão de você trazer mais pessoas associarem a TBB, como também participantes do OUS, para que a gente possa estar contribuindo no aspecto de trocar conhecimentos. Acho que é fantástico a ação que vocês estão fazendo, e quero dar os parabéns a todos, né? Porque desprendido de qualquer coisa, essa é a maneira da gente crescer como profissional. Tá? Parabéns. Obrigado, Flávio. Eu acho muito bacana essa sua visão. Assim, você, Lula, Chuí, Guerrinha, gente, o Carlão, né? Agora o Léo chegando aí, é meu contemporâneo, digamos assim. Mas vocês são um exemplo para a gente, sabe, de abertura, de troca de informação. Eu estou muito lisonjeado, não de tê-los aqui hoje, né, na nossa apresentação, de algo super novo, de 6 meses, mas eu penso que a geração de vocês, digamos assim, não estou falando que vocês são de outra geração, tudo bem? Com mas todo respeito mesmo. do mundo, eu tenho certeza que vocês conhecem o desenho dos Jacksons, né? É mais ou menos o que a gente estava fazendo aqui, lembra? Eu assistia Jacksons quando era criança, falava, nossa, imagina, cara, eu estou falando aqui, o cara lá em Minas trocando uma ideia comigo. Hoje nós temos um recurso que nós não podemos omitir isso, né? Nós temos essa ferramenta, a gente sabe manusear, a gente consegue reunir todo mundo aqui no quarto da minha casa, ó, quantas pessoas interessantes conversando, né? Só que essa ferramenta, ela não basta, né? Eu acho que essa luz da espiritualidade que eu chamo, né? Essa questão de realmente querer tornar o outro melhor, que isso pode ser benéfico, né, para o nosso esporte, e principalmente o que você disse sobre os bons treinadores vão fazer atletas cada vez melhor. E a gente sabe que alguns deles podem ser que virem profissional, mas muito, muito poucos, né? Então, eu acho que o nosso carro-chefe aqui é a informação, que a educação e a informação elas estão coligadas. Quanto mais a gente estuda, né, o projeto de superação, é isso, está dentro de uma escola. Imagina, um projeto de superação em todas as escolas, o Brasil ia ser outro. É um investimento na educação por uma iniciativa de vocês, né? Uma iniciativa que você conseguiu, né, fazer acontecer, e que isso seja um exemplo, que tenha outros, o Superação 2, 3, sei lá, o nome que quiserem dar dos projetos, mas que a gente consiga ir nesse professor da escola para tornar aqueles meninos cada vez melhor, para poder também massificar o esporte, para poder também melhorar o nosso esporte, né? Essa que é a ideia, sem dúvida, chegar lá, né, onde tem que chegar, que é o menino, né? Ele se tornar melhor. Muito obrigado, viu, Flávio? Joia, parabéns de novo. Mais alguém aí, afim? Vou dar uma palavrinha rápida, Davi. Pois não. Palavrinha rápida, estilo carioca, tá? Deu bastante tempo. Não tô brincando. Não tô brincando. Não, só para te parabenizar de novo, a gente já teve bastante interação esses dias, por conta até do Café com Basquete lá da TBB, e essa união toda entre a TBB e os grupos. Parabenizar você, e mais ou menos parafraseando o Flávio, agora eu estou conhecendo um pouco mais, conhecendo de verdade ao outro, porque eu via muitas coisas. Eu prometo que é a última vez que eu vou fazer essa piada, mas quando eu comecei a ver o que você estava fazendo, eu citei algumas vezes já para você, que deu aquela invejinha branca. Falei, pô, queria estar fazendo algo desse jeito e tal, que maneiro. E aí eu lembro que eram os módulos que você estava mostrando e fazendo propaganda deles, e aí eu recebi às vezes num grupo de WhatsApp um link para poder entrar e ver, e aí para mim no início eu estava assim, beleza, ele fez uma coisa, daqui a pouco ele fez duas, ele fez três, falei, pô, o que é isso? Só quando eu voltei para o Brasil que eu vi o que era realmente, e a gente tem conversado bastante. Fico muito feliz de você ser um dos caras que pensam como eu penso em relação ao compartilhamento de conhecimento. Uma das coisas que eu tenho tentado fazer, tanto no Basquetebol em Foco quanto agora na TBB, é não ter muito protagonismo.
eu lembro que no início ali da Zoom Clínica era a minha foto e a foto do entrevistado, do praticante. E aí depois eu comecei a fazer só com a foto do palestrante. E aí, com o Café com Basquete, por ser um bate-papo, tem a minha foto ali, mas eu já estou pensando também até quando que eu vou manter a minha foto, porque eu quero que seja protagonismo da ATBB. Então, eu gosto dessa parte da WOS, que vocês falam sobre união, falam sobre decidirem as coisas juntos. Lá, claro que algumas vezes, em algumas áreas, alguém tem que tomar uma iniciativa, mas é um grupo que realmente me mostra com transparência o que vocês querem fazer pelo basquete. Então, parabéns aí a todos os envolvidos, não só o Davi, falei muito Davi, mas estou vendo poucas pessoas na minha tela aqui agora. A Yuka eu já tinha conhecido numa reunião que a gente fez com a TBB, e o Matheus eu já conheço desde muito tempo atrás, já danquei muito na cabeça dele. Mentira. Mas um abraço aí para vocês e parabéns pelo trabalho. Obrigado, Léo, eu que agradeço. O seu trabalho na TBB vai ajudar a alavancar aí. Nós vamos, se Deus quiser, todos juntos, né? Não só a WOS e a TBB, mas todos os grupos e os técnicos individualmente fortalecer aí. Sem dúvida. Eu queria agradecer aí, né, a oportunidade de estar aqui, conhecendo novas pessoas. Em nome do Davi aí, o convite. E todo mundo me enxerga como jogador, né, ex-jogador, e como técnico competitivo. Mas como o Carlão falou, a gente iniciou um sonho lá atrás, em 1980, e a gente trabalhou muito com base durante 18, 20 anos aí. Pra você ter uma ideia, eu já fui técnico do Carlão, o Carlão já foi meu técnico, eu já fui técnico do Chuí. Só não o Flávio, porque Minas é muito longe, né, de Franca. E o Lula jogou com o Biratã, eu não joguei. Ao respeito, rapaz. Mas a gente é muito legal de ver. Uma das primeiras coisas que a gente aprende na escola é que toda vez que a gente quer estudar para a prova, é ensinando para alguém, né? Que a gente aprende mais. Então, compartilhar o conhecimento, a gente está aprendendo. E é muito legal, queria dar um depoimento, alguns já sabem disso aqui, eu venho da parte prática que o Lula falou. Eu fui jogador, não tinha assistente técnico, o Carlão foi, acho que, um dos primeiros assistentes, se não me engano, de Franca, do Hélio, e o assistente era o capitão do time, era o jogador, era o armador, que conversava mais com o técnico, era o líder de vestiário, então a gente era um treinador ali, né? E dentro dessa perspectiva, a gente sempre tentou ajudar e trocar conhecimentos entre todos nós, jogadores. Ele mistura tanta coisa. Oi, perdão? Desculpa, Carlinhos. Não. Desculpa. Falando aqui com a Lu, eu não vi então, dentro disso, quando eu cheguei na seleção, eu fui ser assistente com o Lula e o Flávio. O Neto ainda não estava. E eu lembro direitinho, em Uberlândia, eu nunca tinha sido assistente. Aí sentei do lado do jogo, um jogo treino, e o Flávio com 300 canetas, um de cada cor, 300 papéis lá, prancheta 1, 2, 3, e eu não tinha nada, né? Porque eu sou prático. E aí comecei a ver, falei, Flávio, me dá uma caneta aí, um papel para anotar. Comecei a anotar. E eu olhava para o Flávio, o Flávio 300 gráficos, já tinha sido assistente de 15 americano, disso, daquilo, né? Eu falei, acho que eu estou errado aqui. Eu não sabia nem onde sentar no banco. Aí cheguei para o Lula, falei, Lula, o que eu vou fazer aqui, pô? Você dirigindo. O Flávio aqui, né? Tem tudo. Ele dá para fazer a função de 5 assistentes, né? Aí o Lula falou, não, você vai ser o meu técnico para me ajudar a pensar no jogo. Então, nós fizemos um trio muito legal, cada um com um perfil de personalidade e, principalmente, a hora da prática. E eu aprendi tudo, a parte acadêmica, com o Lula e com o Flávio. Eles me ensinaram muito, né? Apesar de, na educação física, a gente ter aprendido muito pouco na escola, mas eu fui aprender a parte acadêmica do basquetebol, planejamento, estrutura, edição, que eu não posso nem ver mais nenhum aparelho, nem uma mala, nada de edição por causa do Lula, tanto que ele me fazia reunião. A gente fazia desenhos no PowerPoint, lembra? Até 2 horas da manhã. O Flávio, a gente fazendo. Planilha, então, tinha planilha até para ir no banheiro com o Lula.
Então, assim... Guerrinha, deixa eu fazer uma correção. Você jogou contra o Biratã, o Lula jogou contra o Dailton. Essa é a primeira correção. Segundo, você não poderia ser um assistente igual o Flávio, porque o Flávio é o concurso, filho. Você ia perder longe. Ele escreve e você fala. O erro foi esse, Carlão. Carlão, o erro foi esse. Nós deixamos o Guerrinha falando e ele não parou até hoje. Só quando ele dorme, Lu. A gente deu uma palavrinha aqui do que é a importância da teoria e da prática, que o Lula falou. As duas têm que caminhar juntas, né? E eu acho que o grupo está nesse caminho aí. Estudar, ir para a prática, da prática, voltar para ter material para estudar e assim desenvolvendo, né? Um depende do outro. E hoje eu vejo tanto que é importante a teoria com a prática caminhando junto, né? E é legal demais vocês assim. E cada grupo aí tem um perfil, né? Um grupo é mais bate-papo, outro é mais estudioso. Eu acho que o basquetebol, o Carlão sempre falou isso, é muito legal. Ninguém é dono da verdade, né? A verdade é uma utopia. Cada um segue seu caminho, que acredita, e uma coisa que eu aprendi muito, né, na seleção brasileira com o Ari Vidal, que era totalmente diferente da filosofia de Franca, de basquete. E ali ele era vencedor também. Eu aprendi assim, que todo caminho te leva a Deus, toda religião te leva a Deus. Então, tudo está certo, aprendendo, e parabéns ao grupo, muito legal. Fernanda, eu não dormi igual todo mundo na sua apresentação, não, porque eu já fiz yoga e é muito legal, viu? Parabéns pela apresentação. Boa, Guerrinha. Obrigado, viu, cara? Que a pandemia deu uns amigos novos aí, hein? O Chuí matava a bola, e é isso. Fala aí, Chuí. Acho que ficou legal esse final aí, que esses vovôs ficaram contando história, né? E fortaleceu mais o laço aí. Mas, Chuí, deixa eu te cortar uma coisa. Aqui é o Ouse é assim, aqui em casa também, cara. A pessoa vem aqui jantar, quando ela olha no relógio, fala, Davi, meia-noite e meia, 1h com filho ou criança aqui. A gente entra, meu amigo, já era, começa a resenhar, a pessoa fica à vontade, é tudo gente da gente. Nós vamos com essa live até amanhã aqui, não tem problema não, cara. Não, mas só traz essa sinergia, né? E a certeza agora, através do conhecimento, de ter o crédito e de endossar, né? Cada vez mais o trabalho de todos vocês aí, e isso vai ser um marco. Me remeteu aqui, quando eu comecei também a trabalhar de técnico, eu gosto muito de ter certeza, né? Então, de correr atrás da informação e dos conceitos, que eu tinha que procurar esses caras aí para tirar informação, para ter referência, né? Então, todos eles vão acrescentar muito aí no trajeto de todos vocês. E só lembrar que falta a Luciana se apresentar, que ela não se apresentou. É ela. Tem mais uns 15 minutos aí para gente. Eu tô aqui. Não me apresentei, né? Bom, para mim é uma honra, né, dividir uma sala aí com tantos ídolos, ícones do basquete aqui. Eu brinco com o Matheus, que eu sempre fico emocionada, né, quando a gente discute aí com grandes nomes. Hoje eu já estou de novo, né? Mas eu acho que é a emoção que nos motiva, né? Eu acho que é essa paixão aí que motiva todos nós. Eu trabalho ali muito com a base, né? Trabalho com feminino, com masculino, trabalho no Bradesco, trabalho no Corinthians e em Barueri. Então eu tenho essa paixão assim por essas faixas etárias e sempre gostei da pedagogia, né? Então eu sempre fui uma linha de pensar que a pedagogia tinha que estar linkada porque vinha muitos técnicos que eu acho que é uma falha da nossa graduação, às vezes não dá o suficiente, como até o Guerrinha falou, não tem os conhecimentos suficientes. Então a gente sempre teve que buscar isso aí, às vezes com 1, 2 pessoas só, né? E hoje a gente consegue fazer isso com um grupo enorme e a gente pensa que cada vez vierem mais cabeças, com as experiências, juntar com a parte pedagógica, a gente vai só enriquecer o basquete, que é a nossa paixão, pensando principalmente no ser humano que a gente está trabalhando, que eu acho que esse que é o nosso foco principal. E você está curtindo a UOS, Luciana? É legal? Como é que faz para fazer parte dos grupos de estudo, Luciana? Como é que funciona? É só entrar, clicar, fazer as tarefas e discutir. Vai lá no direct. Constrói. Vai lá no direct. Se você não conhece ninguém da UOS, que já é complicado, né?
É só você conhecer alguém da WOS e mandar um zap. Se você não conhece, vai lá no direct do Instagram, tem o WOS Basketball do Instagram, vai lá e mandar uma mensagem, gostaria de participar, meu telefone é esse, meu mundo é esse, que agora você já sabe até, porque imagina, Guerrinha, você explicar para cada um como é que funciona, que mundo você quer participar. Davi. Você é da pesquisa, meu Deus do céu. Davi. Oi. Hoje eu adicionei 3 no mini basquete já. Deixa eu só pegar um gancho aí na fala da Luciana e aproveitar, e isso eu acho que serve para você, e repetir uma frase que eu falei ontem, depois da fala do Neto, sobre liderança. E eu acho que você se encaixa nisso que eu falo, que é uma frase que me foi dada um dia pela minha ex-mulher, que não tinha, essa frase não tinha nada a ver com liderança, que é, e eu disse ontem, não sei se você estava, que todos nós temos as nossas convicções, né? As nossas verdades. E a liderança nada mais é do que o técnico, ele tem as convicções dele. E liderar é saber e ter a certeza de que nós não expressamos essas convicções pela intransigência, mas pela capacidade de ouvir o contrário e não deixar que isso nos abale, que não abale não só as nossas verdades, mas as nossas convicções. E isso pressupõe que é a disponibilidade de aprender, ser flexível e de mudar. E você tem sido um exemplo disso, tá? É só para complementar isso aí. Então, guardem bem essa frase sobre liderança, porque eu uso ela há 30 anos e eu acho que vale a pena. E é o exercício democrático. Nunca deu certo essa frase dele. Oi? Repete, Guerrinho. Guerrinho não entendeu. Guerrinho, vale a pena não. Guerrinho não entendeu. Guerrinho não entendeu. Põe aparelho, pega o modelo do medalha. Pega umas duas pranchetas do Flávio sobrando e manda para ele. Davi, você entendeu? Entendi. Guerrinho não precisa, é que o Guerrinho é general, rapaz. É que eu sei muito tempo de Franca e os francaninos me entendem mais. Já estou há 20 e tantos anos longe de Franca, já não falo igual eles, entendeu? O Lula virou francano. Pessoal, muitíssimo obrigado pela presença, né, de todos aí. Conseguimos fazer a nossa ideia era apresentar, né, a WOS nesse primeiro momento. A TBB, conte conosco para o que vocês precisarem, né, nessa parte técnica aí de informação. Até se a TBB quiser, vamos fazer uma pesquisa com os técnicos nesse âmbito assim. Elaborem umas perguntas aí, sentamos com doutoranda Iura, vamos mandar bronca, vamos pesquisar. Eu acho super importante a gente pegar a opinião dos treinadores, as problemáticas, o que eles acham dos assuntos, não sei quais, mas essa investigação acho que é importante, né? O Flávio deve ter e o Lula deve ter também uma boa experiência nesse sentido, porque às vezes também a gente fazer uma pesquisa com as perguntas erradas, né? Talvez não valha tanto a pena. Então, essa experiência vocês podem nos ajudar demais. Se algum desses mundos interessar, não só aos senhores, mas quem está nos ouvindo, por favor, vai lá no direct. Quem tem aqui, todo mundo aqui tem meu zap. Davi queria participar desse aquele e rememos juntos. Eu brinco, né, internamente assim com as conversas, é a parte da liderança que me cabe, que tem o colaborador que está com o remo gritando "Uous! Uous! Uous!" e faz tarefa e dá um jeito e fala para a criança ficar quieta e mergulha aqui com a gente, faz o que tem, e tem aqueles que estão tomando brisa, né? Só que só vai ter a transformação daqueles que remam, na minha opinião, sabe? Pessoa que se debruça, aqueles que só ouvem, né? Quando você ensina alguém é que você realmente adquiriu aquilo ali. E a ideia de você sentar, debruçar e fazer uma resenha, você se apropria muito mais daquela informação do que você ir lá e ouvir uma palestra do cara que escreveu a resenha. Ele já sabe lá, né? Então, que todos aí que estão me ouvindo, e em especial, né, esse super time da TBB, vocês são super convidados. O Carlão já está lá no Rabisca, né, Carlão? E queria agradecer de forma ímpar, né, tanto a divulgação da WOS, dos módulos da WOS, quanto a presença de vocês hoje, das palavras aqui que muito nos lisonjeia. Tá joia?
e os mundos que estão no início aí, vamos dar um gás, os que já estão bem estabelecidos aí, como o Lula já disse, né? Estamos só no começo. Beleza? Posso pedir um favor aí para vocês clicarem no microfone de vocês e falar UOS! U-O-U-S. Cadê, Carlão? Cadê do presidente? Sim, vai lá. UOS! Valeu, boa noite. Tudo, pessoal. Grande abraço. Rafa, passa a régua nisso aí, irmão.